Estamos de volta na Assembleia, na TV Debate, conversando hoje com o jornalista J. Alcides. Ele está lançando aqui no Recife o Mestre da Bola no Ar. É uma biografia do comentarista da palavra balizado, Luiz Cavalcante, que todos conhecem, quem escuta os jogos de futebol pelo rádio tem uma profunda afinidade com o Luiz Cavalcante pela correção, pela forma ética em que ele analisa as partidas de futebol. Mas, Jota, essa intenção de lançar o livro agora, porque estamos vivendo num momento muito esportivo, um momento de Copa do Mundo, é muito interessante. Isso dá mais subsídio àquelas pessoas que estão curiosas com esse momento esportivo, né? Mas hoje também se vive outra era, a era da internet, né? O rádio deixou de ser aquele elemento da rapidez da notícia. Ele continua sendo rápido também em relação à internet e em relação a outros meios, continua tendo uma rapidez muito interessante, mas a internet consegue, às vezes, trazer a imagem dos jogos, talvez no mesmo momento do rádio. A internet interferiu na cobertura esportiva do rádio? Olha, eu vou dizer uma coisa para você que você vai se surpreender. O Brasil, em 1950, tinha 200 emissoras de rádio e tinha 2 milhões de receptores de rádio no Brasil inteiro, em 1950. 1950 era o apogeu da era de ouro do rádio, que já vinha de 1936 com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Quer dizer, o rádio estava no ápice em 1950, quando chegou a Copa do Mundo. Mas em 1950 chegou também a televisão no Brasil, com a TV Tupi inaugurada em São Paulo. E a televisão, uma grande novidade tecnológica da época, abalou o rádio. Quer dizer, a televisão chegou no momento que o rádio estava mais alto, no ponto mais alto, no pódio, no primeiro lugar, a televisão chegou e abalou, derrubou o rádio. E o rádio teve que procurar novos caminhos, se ajustar, se adequar a uma nova realidade, para continuar tendo audiência e sobreviver. Hoje, 64 anos depois, em 2014, o Brasil vive o alvorecer de uma nova era de ouro do rádio. Porque o Brasil nunca teve, na sua história, um potencial de audiência de rádio tão grande quanto hoje. Hoje, o rádio tem 24 milhões de receptores de rádio nos automóveis, na frota brasileira. São 24 milhões de rádios instalados nos automóveis. Hoje o Brasil tem 56 milhões de receptores em domicílios, radiotransistor em domicílios. O Brasil tem ainda 70 milhões de receptores de rádio nos computadores. E os aparelhos celulares também? São 80 milhões. 80 milhões de celulares captam as ondas do rádio. Ou seja, o Brasil tem hoje mais de 4 mil emissoras de rádio e mais de 230 milhões de receptores. Dá mais de um rádio para cada habitante. Então é a maior audiência do mundo. Quer dizer, o que está faltando é os diretores de rádio, os empresários de rádio se conscientizarem dessa nova realidade que está surgindo para o rádio brasileiro, requalificarem a programação do rádio e tornar o rádio mais atraente, mais atrativo para todas as classes. É isso que está faltando. Me parece que os dirigentes de rádio ainda não estão conscientes dessa nova realidade. Porque todo mundo só se fala em internet, não imagina que internet é rádio, não imagina que celular é rádio, que o rádio ele conseguiu se transformar ao longo do tempo. O rádio é fantástico, ele começou como um rádio primitivamente e avançou tanto na tecnologia que hoje é o principal suporte de todas essas novas tecnologias. Sem dúvida, um jogo de futebol transmitido pelo rádio dá uma visão muito especial, porque permite ao ouvinte imaginar a jogada, de que forma ela está sendo feita, e também depois eu vi um comentário da palavra balizada de Luiz Cavalcante, descrevendo as jogadas, descrevendo a estratégia do time, a sua tática preferida, de como ele está armado para fazer seu jogo. Isso daí a gente não vê na TV. Pois é, eu digo aí no livro o seguinte: o rádio, eu falo da Seleção Brasileira de Rádio e divido a Seleção Brasileira de Rádio em 2 times, um time de comentaristas e um time de locutores esportivos. Isso é proposital,
porque a narração do futebol, ela permite mexer com o imaginário popular. O locutor esportivo, ele tem liberdade para criar, para fantasiar e até mentir, porque o importante é garantir a emoção. O torcedor, ele gosta do locutor que inventa, que imagina, que fica fantasiando para a cabeça dele, porque ele não está vendo o jogo, ele está ouvindo. Então ele gosta do... O melhor locutor esportivo é aquele que deixa você nervoso. E o nervoso vem com a imaginação. A bola passando a 3 metros do travessão não tem sentido nenhum, não tem emoção nenhuma. Mas quando ele diz que a bola passou raspando o travessão, aí isso causa emoção. E às vezes não é verdade, a bola passou longe do travessão. Então, eu divido a seleção brasileira do rádio em comentaristas e locutores. Os locutores têm essa liberdade. O comentarista cumpre o papel de racionalizar a emoção. Quando chega o momento do comentário, aí não tem imaginação. Aí é a verdade. É a verdade dos fatos, o que está acontecendo nas 4 linhas. Então, na hora do comentarista esportivo, o torcedor vai ficar sabendo o que é de verdade que está acontecendo no campo. Porque até então ele ouviu a imaginação do locutor esportivo. E o locutor tem toda a liberdade de criar e fantasiar. Porque o locutor é como um cronista aqui do Jornal Impresso. Aí faz lembrar aquela história do Fernando Sabino, um grande cronista brasileiro que já morreu. Fernando Sabino tinha 12 anos, estava pescando com o pai lá no Rio, em Minas Gerais, e o pai perguntou: Fernando, você já sabe o que vai ser na vida? Sabe, pai, eu sei, já decidi. O que é que você vai ser? Você é cronista. Meu filho, pelo amor de Deus, você vai viver morrendo de fome e vai morrer de fome. Cronista não ganha dinheiro. Por que você não vai ser engenheiro? Engenheiro, você vai ter bom emprego, você vai construir grandes obras e vai ganhar muito dinheiro. Não, pai, eu quero ser cronista. Mas, meu filho, mas por quê? Pai, eu já descobri que tem uma grande vocação para ser mentiroso. Mas o comentarista esportivo, ele não propaga a mentira, como você disse, Não, ele faz análise. A análise dele tem que ser racional. Não é? E o Luiz Cavalcante, que tem uma base cultural para isso, além do conhecimento da esfera esportiva, também é um cara muito culto. Não é? O Luiz, ele tem uma bagagem cultural muito grande, um capital cultural excelente, porque ele descobriu, ao ser comentarista, ele descobriu que não seria positivo para ele, nem para os torcedores, estar repetindo frases, estar repetindo discurso, estar repetindo chavões, aquelas mesmas palavras que qualquer um está sujeito a cometer se não tiver estudo. Então ele disse: não, eu vou me preparar para isso. E aí devorou os maiores escritores brasileiros. Ele devorou José Lins do Rego, todas as obras, completas, obras completas, de José Lins do Rego, de Graciliano Ramos, de Jorge Amado e de Nelson Rodrigues. Especificamente esses 4 grandes escritores. Um deles pernambucano, Nelson Rodrigues. Então, coincidentemente, esses 4 grandes escritores brasileiros foram os escritores que colocaram a bola dentro da literatura. Porque antes, nenhum escritor brasileiro tinha tido preocupação com futebol. Com futebol como evento social, como futebol como paixão nacional. Então, foram esses escritores que se preocuparam com isso. Tem uma frase do Zé Lins do Rego que é a seguinte: o conhecimento do Brasil passa pelo futebol. Ou seja, se o cara não conhece o futebol, não conhece o Brasil. Se o cara não entende futebol, não entende o Brasil. O Luiz diz: é preciso, para ser um bom comentarista, é preciso ser um pouco psicólogo de massas. Ou seja, você tem que entender que aquele cara que está no estádio, que veio da periferia, o grito de gol para ele talvez seja o único grito de alegria que ele tem na vida. Ele é um pobre de tudo, despojado de tudo, ele não tem nada na vida. A única coisa que ele tem de alegria é ir a um campo de futebol de domingo, participar daquele espetáculo e dar o grito de gol. Então, essa é a característica marcante do Luiz. Ele é uma pessoa de um grande capital cultural, por isso que ele é conciso nos comentários dele, ele tem a capacidade de resumir um jogo de futebol em poucas palavras, é preciso, mas ele faz isso com competência porque ele tem bagagem cultural. Agradecemos aqui a presença do jornalista J. Alcides, autor do livro Mestre da Bola no Ar, uma biografia de Luiz Cavalcante, o comentarista da palavra abalizada. Quem escuta os jogos de futebol pelo rádio, o Rádio Jornal, o Rádio Olinda ou qualquer emissora pernambucana, há de sempre lembrar que a palavra balizada é de Luiz Cavalcante. Jota, muito obrigado pela sua presença e também, como pernambucano, agradeço essa sua lembrança de registrar
essa história de vida de Luiz Cavalcante, que é uma história de vida compartilhada com milhares de pernambucanos que debruçavam sobre os seus aparelhos de rádio para vibrar com os jogos de futebol nos finais de semana, nas quartas-feiras à noite. É um prazer para mim, Magalhães, fazer isso com Pernambuco, porque eu amo Pernambuco. Eu estou fora há 34 anos, eu saí de Pernambuco há 34 anos para Brasília, mas Pernambuco não saiu de mim. Então eu revivo Pernambuco a toda hora. Dos meus 13 livros publicados, 5 são sobre rádio. Desses 5, 4 são sobre rádio de Pernambuco. E os outros livros são todos sobre Pernambuco. E são livros que exploram temas não explorados. Por exemplo, eu tenho um livro sobre Marquês do Recife. Marquês do Recife, que foi uma grande figura da história brasileira. O Brasil é o que é hoje, territorialmente, a unidade territorial, por conta do Marquês do Recife. Se não fosse o Marquês do Recife, nós estávamos divididos pela Confederação do Equador. Marquês do Recife, ele patrocinou, foi patrono da Revolução de 1817, pela independência do Brasil, junto com Frei Caneca e mais 39 revolucionários. Mas quando perderam a Revolução de 1817, chegou a independência, os revolucionários acharam que não tinha havido independência, porque a corte continuava cobrando os mesmos impostos, tratando o Brasil do mesmo jeito, levando o mesmo ouro do mesmo jeito, então não tinha mudado nada. Aí eles, vamos fazer a Confederação do Equador, que é vamos separar isso, nós não queremos isso acontecendo. Nós vamos ser da Bahia a Manaus, nós vamos ser outro país, vai ser a Confederação do Equador. E foram pedir o apoio dele, o Marquês do Recife. E o Marquês do Recife disse, não, eu não vou apoiar o movimento de vocês, não, vou ficar contra vocês, porque eu não sou a favor da divisão do Brasil. Sou a favor da manutenção da unidade territorial do Brasil que existe. Então esse é seu livro também sobre o Marquês do Recife. Mas só para terminar, aí ele, por conta disso, houve a Confederação foi derrotada, ele ficou vitorioso, a Confederação do Equador, e aí Dom Pedro concedeu a ele o título de Marquês do Recife. Agradecemos aqui, é futebol e história. Acho que vocês devem também procurar outros livros de J. Alcides, principalmente... Esse livro deverá ficar na Livraria Cultura, lá no bairro do Recife. Mestre da Bola no Ar, Luiz Cavalcante, é uma palavra balizada. Muito obrigado, J. Alcides. Eu que agradeço e estou muito feliz de ter participado desse debate na TV da Assembleia. Muito obrigado. Até o próximo programa.